Olá, boa noite. Segunda-feira, 14 de maio, 9h30 da noite. Eu vou iniciar esse vídeo, resolvi fazer ele hoje. Por quê? Por que que eu resolvi hoje iniciar aqui essa transmissão ao vivo, falar sobre esse tema felicidade no trabalho, trazer aí algumas dicas, alguns insights, algumas reflexões. Hoje eu escrevi um texto curto falando sobre tornar o trabalho divertido, sobre tornar o momento de trabalhar, as ações, as tarefas, as atividades mais divertidas, trazer leveza para o ambiente de trabalho. E o que aconteceu, né? Eu recebi um monte de mensagens de pessoas falando da dificuldade de colocar isso em prática, da dificuldade de trabalhar de forma leve, da dificuldade que é tornar o ambiente de trabalho mais gostoso, mais divertido, porque tem dificuldade com o próprio comportamento, com a própria percepção sobre o trabalho, e dificuldade do ambiente. Então, foi um tema que eu vi que muita gente aí ficou curiosa para saber mais coisas sobre isso. Então, por isso que eu resolvi vir aqui falar sobre felicidade no trabalho. E a ideia é trazer dicas simples, dicas que você consiga aplicar, independente da sua posição, do seu cargo, que você consiga aplicar para você, na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. E com isso, você melhora as suas condições de trabalho. E quem sabe, você consegue até melhorar as condições de trabalho da sua equipe, né? Da sua empresa, do pessoal que trabalha com você. Uau! Então, assim, dá para fazer muita coisa bacana com essas dicas super rápidas e fáceis. Boa noite para quem está chegando agora. Acho super legal ver vocês aqui. Gosto de fazer essas lives, que é um momento de interação. Então, quem tiver também qualquer dúvida, comentário, se quiser escrever aí, fique à vontade, tá? Eu trouxe um tema bem rapidinho, só para realmente passar aqui para vocês e interagir. Então, quem tiver dúvidas, comentário, quiser falar de alguma situação, fique à vontade. Uma situação que já passou lá de trás, enfim. Bom, segunda-feira já é um dia típico, né, para a gente falar de felicidade no trabalho. Segunda-feira é o dia típico das pessoas que estão infelizes no trabalho estarem sofrendo, né? Então, quem já está infeliz, quem já não gosta do que faz, segunda-feira já é um dia triste, já é um dia pesado. Para muita gente, essa tristeza, esse sofrimento, ele já começa no domingo. Então, a pessoa já começa a ficar triste, né? Antes mesmo da segunda-feira chegar. É domingo à tarde, depois do Faustão, antes da musiquinha do Fantástico, já está em depressão, pensando, meu Deus, tem que trabalhar amanhã. Antes de eu entrar nas dicas sobre como você consegue melhorar, como você consegue trazer mais felicidade no trabalho, eu queria falar também um pouquinho sobre isso, tá? Por que muita gente sofre na segunda-feira? Sofre ao voltar, né, para o trabalho? As pessoas sofrem por quê? Porque estão no trabalho errado, porque não sentem que estão se desenvolvendo, porque falta crescimento, falta oportunidade, né, para fazerem coisas novas, coisas melhores, se desafiarem. Falta resultado, então sente que não tem nem o financeiro, né, ou benefícios, não vê essa parte dos resultados realmente acontecerem. Pode ser o resultado do próprio trabalho, então o resultado de não ver as coisas andarem, não ver um projeto evoluir, não ver a empresa crescer. Mas tem dois fatores que também são bem cruciais assim, para a infelicidade no trabalho. Uma que afeta diretamente, é a causa assim, de muita demissão em empresa, que é a liderança. Então, quando o líder não é aquela pessoa que inspira, que motiva, que ajuda, que apoia, né? E a pessoa acaba desmotivando por conta do líder. Esse, assim, é um dos mais clássicos e gritantes motivos de insatisfação profissional. Um outro fator também é a interferência com as questões pessoais e com aquelas questões que são importantes para você. Por isso que a gente vê muita gente mesmo, na fase ali dos 40 anos, querendo fazer transições de carreira. Porque em geral, né, pelo estilo de vida, são pessoas que já estão com a família, com filhos, já estão muito preocupadas com saúde, com qualidade de vida, e não estão mais afim de perder horas do seu dia em troca apenas de um salário. Elas, em geral, querem mais do que isso. E quando não encontram no emprego, quando não encontram isso na empresa,
elas acabam desistindo ali daquela carreira, daquela profissão naquele lugar. Então, assim, esses são os casos típicos de pessoas infelizes, tá? Infelizes com o trabalho. Agora, tem as questões também pontuais, né? Tem as questões pontuais de, às vezes, você ama o que você faz, você gosta muito do seu trabalho, mas você não está num bom dia, você não está numa boa semana, ou aquela época da empresa que está sendo realmente ruim. Então, o que eu trouxe aqui? Dicas, são 4 dicas fundamentais, assim, para ser feliz no trabalho, e dicas que você consegue aplicar aí, no seu trabalho, não importa o seu cargo, não importa quem é o seu líder, qual que é o tipo de empresa. São coisas simples que, se vocês quiserem aplicar amanhã, às 4 já dá, tá? Então, vamos começar falando sobre elas e depois eu leio aí os comentários e vejo o que vocês têm de comentário, de dúvida. Um detalhe. Essas dicas, quando eu falo de ser feliz no trabalho, a gente não aplica só para quem está insatisfeito na carreira, tá? Um detalhe bem importante. Essas dicas, para a gente trazer mais felicidade para o trabalho, elas servem para quem já está muito bem, que é só melhorar, quer engajar as pessoas, serve para quem tem a empresa própria, que quer trabalhar em projeto com as pessoas ali mais motivadas, e também serve para o nosso dia a dia, né? Para qualquer coisa que a gente encare como sendo um projeto. Que é mais projeto do que nossa família, né? Você ter filhos, marido, esposa, cachorro, né? Atividades dentro de casa. Então, no fim, o meu foco sempre é trabalhar o lado profissional, mas são dicas que você pode aplicar e utilizar elas para a vida, para ter bons resultados. Então, a primeira dica é a questão de cultivar bons relacionamentos. O bom relacionamento, ele tem um aspecto direto com a questão do ambiente de trabalho, com o clima de trabalho. Então, assim, eu tenho uma situação minha que eu pedi para sair de um lugar porque eu não me sentia fazendo parte daquilo. Era como se eu não combinasse com nenhuma pessoa que estava ali. E quantas vezes a gente vê isso, né? Existe um descolamento entre as pessoas. Então, o ser humano, naturalmente, a gente, né, como pessoa, a gente tem necessidade de pertencimento. Então, a gente quer pertencer a um grupo. Então, quando a gente se relaciona bem, claro que de preferência com várias pessoas, mas se não for possível, se relacione bem com uma, com 2, com 3, com o máximo de pessoas que você conseguir dentro daquele ambiente. E se relacionar bem é realmente se preocupar com a pessoa, né? É estar ali atento, ajudar o outro, apoiar quando necessário, né? Se oferecer, estar à disposição, estar ali presente. Isso tudo faz parte dessa questão do bom relacionamento. Ainda hoje a gente ouve pessoas que falam assim, não misturo vida pessoal com trabalho, né? Trabalho, amigo, amigo, separa muito bem essas coisas. Você pode até separar quem você leva para sua casa, né? Como amizade. Mas melhorar essas relações no trabalho, estabelecer relações mais próximas, autênticas, verdadeiras, que elas podem se encerrar na hora que você sair da empresa, mas que você sabe que ali dentro a pessoa pode contar com você. E você também sabe que você pode contar com ela. Então, assim, isso vai fazer muita diferença para você. Se você trabalha em pequenos grupos, tente se aproximar de outros grupos, tente conhecer gente nova, tente conversar com pessoas, nem que seja na hora do cafezinho, na hora da entrada, na hora da saída, mas ampliar esse seu círculo de relacionamento e que sejam relacionamentos bons. Uma dica importante aqui. Às vezes, muita gente reclama que o líder não inspira, que o líder não é legal, que o líder não é bacana. O que eu sempre dou como dica aqui nesse ponto de relacionamento para liderança? Inspire-se em outra pessoa. Não necessariamente a gente vai ter como aquela pessoa que nos motiva, que nos inspira, que nos faz almejar, né, ser uma pessoa melhor, se desenvolver, no nosso líder direto. Às vezes a gente não tem afinidade. Às vezes o líder é até uma ótima pessoa. Simples e puramente, a gente não tem afinidade nenhuma. Então, o que você pode fazer? Se inspirar num outro líder, numa outra pessoa, num outro gestor da sua empresa. E melhorar uma relação com ele. Mesmo que a relação não seja direta de liderança, mas é uma pessoa com quem você pode contar, tirar dúvidas, bater papo. Bom, esse era o primeiro item, então, relacionamentos. Daí a gente vai para o segundo item. O segundo item é propósito. Um monte de gente hoje fala de propósito e eu vejo até algumas coisas aí meio absurdas, né? Falando sobre propósito.
Daí fica parecendo que propósito é um negócio mágico que você tem que encontrar o seu de qualquer jeito. Só que, na verdade, propósito nada mais é do que o porquê de você estar fazendo algo. Então, qual que é o seu propósito no trabalho? Tenha essa clareza. Se seu propósito é o salário do final do mês, deixe isso claro para você mesmo. Entenda em troca do que você está dando as suas horas de dedicação ali. Então, se você chegou nesse acordo que o seu propósito é trabalhar por aquele dinheiro, tenha essa clareza todos os dias. Porque não adianta a gente reclamar porque faltam outras coisas, sendo que eu fiz uma escolha, né, de ter que ter alguns gastos, algumas despesas, e para isso ter que ganhar um dinheiro para poder pagá-los. Então, qual que é o seu propósito? Por que você trabalha? Por que você trabalha no lugar que você está hoje? Né? Por que você faz o que faz de cada uma das tarefas? De cada uma das atividades? Às vezes a gente fica muito na esfera da reclamação, achando que as coisas estão erradas, mas a gente não olha por que a gente realmente está lá. E daí fica só reclamando e não age para mudar. Então, assim, é muito importante isso, entender o propósito. Claro que se a gente conseguir entender o propósito da empresa, o propósito da equipe, né? E mais do que isso, se a gente consegue alinhar esse propósito, né, do trabalho, do porquê que eu estou ali, com o propósito da empresa, com os propósitos e valores pessoais, é fantástico, tá? É fantástico se a gente conseguir fazer isso, mas nem sempre é possível. Se não é possível, o que eu tenho que fazer? Olhar o propósito imediato e linkar ele com o propósito futuro. Então, por exemplo, às vezes eu estou num ambiente de trabalho que eu não gosto, fazendo algo que não é exatamente o que eu quero, mas o meu propósito hoje é pagar a faculdade. Porque quando eu terminar a faculdade, eu vou ter condições de procurar um emprego melhor, diferente, em outro ambiente. Então, o meu propósito não é só o ganhar dinheiro. O meu propósito é finalizar a faculdade. Então, toda vez que eu chego para trabalhar, eu tenho que ter em mente. Esse trabalho é o que está me propiciando seguir em frente e conquistar meu próximo passo, que é terminar a faculdade. Beleza? Daqui a pouquinho eu respondo aí todas as perguntas que estão colocando, tá? Eu só vou finalizar aqui os 4 itens e a gente já vai para essa parte das dúvidas. Bom, daí o terceiro item. Terceiro item é atitude e mente positiva. Vocês veem que uma coisa está totalmente ligada com a outra, né? Por que a atitude e mente positiva? Porque muitas vezes a coisa começa a ir, né, ladeira abaixo, literalmente, e ao invés da gente fazer algo para melhorar, a gente simplesmente se deixa levar pela negatividade. E daí, quando a gente vai ver, a gente já afundou, né? Junto com toda aquela carga emocional negativa que a gente colocou dentro daquele trabalho. Daí, qualquer coisa que aconteça, a gente vai achar que é ruim. Mudou o líder, a gente vai achar o próximo líder ruim. Implantou um benefício novo, vai ter gente criticando o benefício novo. Né? Teve uma mudança qualquer dentro da empresa, a gente vai achar aquela mudança péssima. Mas é por quê? Porque a gente já está com o drive da negatividade. E daí a gente acha realmente, o nosso cérebro, ele já processa que qualquer coisa que aconteça será ruim. Porque todo ambiente é ruim e tudo que aconteceu até agora é ruim. E a gente não para fazer uma avaliação de qual o real efeito daquilo que está sendo alterado. Então, eu tenho que estar realmente com a minha mente muito consciente para eu poder agir, para eu poder fazer mudanças, para eu poder entender que existem situações que podem ser melhores. E o primeiro passo para as coisas serem melhores é eu enxergá-las como melhores, né? Eu dar oportunidade para que elas realmente aconteçam. Então, é trabalhar realmente a mente para enxergar aprendizado, experiência, o que houve de bom naquela situação, o que você tira de positivo de algo que te aconteceu. A gente passa na vida e no trabalho por N experiências diferentes. Muita coisa ruim acontece, mas também acontece um monte de coisa boa. Se a gente pega as ruins e transforma elas em aprendizado, isso vira sabedoria. A gente ganha maturidade. E daí a gente chega num nível, né, que a gente começa a realmente, naturalmente, agir com essa positividade. Só que a gente não pode se deixar levar, né, pelo lado negativo. Então é trabalhar. Como que eu trabalho a minha mente positiva e a minha atitude positiva? Lembrando disso, todos os dias, tá? Então,
é olhar para o seu dia. Eu aplico um exercício com os meus clientes de coaching para trabalhar isso, principalmente aqueles bem negativos, que é um exercício simples, vocês podem fazer agora, tá? É pensar o seguinte, pensa aí, quais foram as 3 coisas muito boas que aconteceram no seu dia hoje? 3 coisas. Simples assim, tá? Às vezes a gente fica com dificuldade para achar essas coisas boas, mas daí você lembra, eu, por exemplo, hoje, um amigo meu passou aqui e deixou um pacote de doce de leite. Já está na minha lista hoje da gratidão das coisas boas que aconteceu no meu dia. Então, assim, já ganhou vários pontinhos ali. O dia poderia ter sido horrível, né? Daí você vê que chegou na portaria para você um pacote de doce. Uau, né? Quantas vezes a gente não viu essas coisas positivas que aconteceram? Então, coisas positivas aí no seu pode ter sido qualquer coisa. É um dia que a gente não pegou tanto trânsito, é um dia que não teve problema no trabalho, que tudo funcionou bem, que alguém te fez alguma coisa, ou que você fez algo pelo outro e que isso foi positivo. Então, começa a fazer esse exercício, porque é treino, tá? O nosso cérebro vai sendo condicionado conforme a gente usa. Então, se a gente usar ele bem, a gente vai condicioná-lo para ele funcionar bem. Então, começa agora a treinar seu cérebro para ele ser mais positivo e enxergar essas coisas. E daí repete esse exercício toda noite. Chega à noite em casa, tem um caderninho ou no próprio celular e anota. Quais foram, no mínimo, as 3 coisas positivas que aconteceram hoje? O que deu certo? O que foi legal? Anota isso. Bom, e daí eu vou para o 4º item nosso. O 4º item aqui de dica para você já aplicar para conseguir ir mudando esse ambiente de trabalho é o item de você identificar o que precisa ser mudado. Então, é começar realmente a olhar para aquilo que não vai bem. Olhar para as questões do seu trabalho que não estão funcionando direito. Então, pode ser qualquer coisa. Desde é o meu relacionamento com alguém, é o meu líder, é a empresa em si, são as atividades que eu faço, né? É o equilíbrio com a parte pessoal que eu não estou conseguindo ter. Enfim, o que está acontecendo hoje? O primeiro passo, então, é identificar. Para isso, um exercício simples. Pega um caderninho, uma folha de papel e começa a anotar todas essas questões. Anote tudo o que está incomodando você no trabalho, tá? Pode ser um item, podem ser 10 itens. Às vezes a gente acha que o trabalho está péssimo, mas na verdade é 1 ou 2 itens do trabalho que estão péssimos. E se a gente para analisar, a gente consegue ter essa clareza. Então, olhe para tudo e se questione. Olha para tudo e fala assim, é o salário que está ruim? Né? São os benefícios? É o meu líder? É o local de trabalho? É o local lá, o ambiente? Ou então é a distância? É muito longe? Né? São as atividades que eu faço? Se são atividades, quais atividades são essas? Todas as minhas atividades são ruins ou só são algumas? Né? Então, tente levantar o máximo de informações possíveis sobre o que você precisa mudar, sobre o que está ruim. E daí, então, é colocar pequenas ações para você começar a fazer esse ajuste. Não precisam ser grandes. Lili, identifiquei que tudo está péssimo, e agora? Não é para pedir demissão e sair correndo. Eu nunca oriento fazer isso, a não ser casos críticos, tá? Em geral, é a gente estabelecer realmente pequenas ações e definindo. Se é um item só, será que eu preciso realmente mudar de trabalho? Ou será que eu não consigo ajustar isso? Será que se eu mudar minhas atitudes, começar a ter a mente positiva, entender o propósito e melhorar minha relação, eu não vou mudar esse item? Né? Então, as outras 3 dicas, inclusive, vocês podem aplicar, né? Como ações para fazer as mudanças do que vocês identificaram. O que a gente tem que entender, e vale para tudo isso, que todas as mudanças na vida e no trabalho, elas fazem parte de um processo de autorresponsabilidade. E o que é uma autorresponsabilidade? É você entender que tudo depende de você, né? Então, fazer a mudança depende de você. Reclamar depende de você. Ficar onde você está depende de você. Sair de onde você está depende de você. Então, a gente pode mudar o que a gente quiser. Só que a gente tem que passar por esse processo da consciência, de entender o que realmente está ruim, né? De mergulhar fundo nisso, de não ficar só no superficial, né? Da reclamação, do achar que é um item só, de ouvir os colegas reclamando e embarcar na mesma reclamação. É começar a entender o que realmente está fazendo falta para mim, o que realmente eu preciso mudar, e estabelecer esses passos. Como
Também tudo ali, ó. Todas as ferramentas que eu passei para vocês hoje aqui é lápis, né, e papel. Define o que está errado e começa a escrever as ações. Lilian, não sei todas as ações. Tudo bem, começa com aquelas que você identifique que você já tem ações para mudar. E as demais, vai analisando, vai observando, vai trazendo para essa consciência que você vai conseguindo fazer os ajustes. Beleza? Então agora eu vou ler aí as perguntas de vocês, os comentários. Essas são as 4 dicas, mas tem mais uma aqui. 2, aliás. Antes de eu fechar e responder as perguntas, eu trouxe 2 dicas de livros. Essas dicas de livros tem lá no site também. 2 livros super rápidos de ler, super fáceis. Mesmo aquela pessoa que reclamar que não consigo ler livros longos e densos, vai conseguir ler esse e vai tirar vários insights. Primeiro, é do Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua obra? Depois eu deixo, inclusive, os links aqui para vocês, tá? Eu deixo no comentário, vai ficar gravado essa live, eu vou deixar o link para esses livros. Então, esse aqui é o Qual é a tua obra, do Mário Sérgio Cortella. Ele fala sobre questões de trabalho, sobre ética, sobre propósito, sobre o porquê a gente faz o que a gente faz. Então, esse é um livro super bacana que eu super recomendo. E o outro é para a vida, então a gente consegue juntar aí as 2 coisas, que é esse daqui do Anderson Cavalcante, que chama O que Realmente Importa. Tá? É um livrinho bem fácil de ler, então assim, super simples. Pouquíssimas folhas, com exercícios, com reflexões, tá? É um livro que vocês devoram assim, rapidinho, e conseguem tirar vários insights para dar sequência nesses temas do que eu falei aqui. Tem um vídeo meu também sobre transição de carreira. Eu posso deixar o link para ele aqui nos comentários. Se alguém falar assim, Lilian, mas está tudo errado, eu preciso mudar. Eu deixo o vídeo aqui, que foi uma gravação. Quem quiser depois assistir, também ter outros insights, outras ideias, assiste o vídeo de transições de carreira. Beleza? Vou deixar salvo, então também quem quiser depois marcar os amigos, chamar alguém para assistir a gravação, tranquilo. Deixa eu ler aqui agora os comentários de vocês. Quem tiver outras perguntas, dúvidas, coloquem aí. Aqui uma pergunta. Como manter o pique em situações onde o gestor não é um agente de inspiração? Eu até falei um pouquinho, né, sobre isso. O que é importante? É você identificar, ainda mais na maior parte das empresas, o gestor ele não vai ser o seu gestor para o resto da vida. Então, assim, existe um tempo que o seu gestor ele pode sair, ou por conta dele, ou para ir para outra posição. E existe a questão de vocês estarem juntos. Então, assim, uma das coisas eu já tenho isso em mente. Ele não vai ser meu líder para sempre. Com isso em mente também, pensar o que eu posso fazer. Lembra que eu falei da autorresponsabilidade. Então, o que eu posso fazer para melhorar essa relação? Eu já tive casos de cliente meu que a grande questão é porque o perfil deles era muito diferente. O perfil da pessoa e o perfil do líder era tão diferente que tinha um atrito. E através do trabalho de autoconhecimento, o processo a gente faz isso dentro do coaching, mas no autoconhecimento a pessoa identificou isso, identificou todos os pontos que ela tinha atrito com o líder e começou a mudar a forma de conversar, a forma de pedir as coisas e inclusive a expectativa que tinha do líder. Porque fica claro muitas vezes que a nossa expectativa que é errada quanto ao nosso líder. Ele só está fazendo aquilo que ele sabe, né? Ele está sendo o melhor dele naquele momento. Só que por a gente ter outras expectativas, a gente acha que falta alguma coisa. Então, esse processo de alinhar a expectativa e, às vezes, chamar o líder para uma conversa direta ajuda muito, tá? Claro que desde que tenha abertura, tá? A pior coisa é manter o embate. O embate sempre uma parte vai sair perdendo. E, geralmente, vai ser os resultados, né? Porque a pessoa da equipe, quando está em briga com o líder diretamente, quando não tem essa afinidade, acaba que o resultado fica prejudicado. Então, a empresa se prejudica, o resultado se prejudica. Em contrapartida, quem vai se prejudicar futuramente? A própria pessoa, porque ela vai ser mal avaliada, vai ser vista como um mau funcionário, né? Alguém que não rende o suficiente. Então, assim, é tentar ajustar, é tentar verificar o que realmente se pode fazer para melhorar essa relação. Nada deu certo, o que eu faço? Eu também vou agir. Será que eu não consigo mudar de setor, de área ou de empresa? Porque daí é minha responsabilidade de sair dessa situação, se eu vejo que isso realmente não tem como ser mudado. Andréia colocou aqui que amo minha profissão, estou feliz. Nossa, isso é maravilhoso. É igual eu, trabalho aqui, ó, 9, quase 10 horas da noite. Feliz da vida.
A Noemi, o que fazer ou quais dicas para melhorar os relacionamentos quando se tem dificuldade de relacionar? É se desenvolver. A primeira coisa que a gente faz é entender o nosso padrão. Então, por exemplo, pessoas muito introvertidas, né? Elas têm uma tendência a não se expor, a ficar mais quieta, não participar tanto das conversas. Identifiquei isso, o que eu tenho que fazer? Fazer isso de forma realmente forçada, né? Buscar pessoas para conversar, pedir para participar de grupos, de atividades, de ações. Por quê? Porque essa deficiência, né, vamos chamar assim, essa falha no relacionamento é minha. Então, quando eu identifico, eu faço algo para mudar. Vocês vão ver o tempo inteiro eu falando disso. Por quê? Porque é o que eu falei, tudo é questão de eu ter consciência do que eu preciso mudar, seja em mim, seja fora, né? E de eu ter a autorresponsabilidade de buscar as ações necessárias. Então, se eu tenho dificuldade de me relacionar, a dificuldade é de quem? Minha. Então, aonde que isso me atrapalha? Daí eu identifico os pontos onde isso me atrapalha e começo a agir diferente, de forma proposital, de forma forçada. Vou testando isso até que esse comportamento novo ele vira habitual. Eu sempre falo que é igual dirigir. Quando a gente, comportamento novo até ser estabelecido, é igualzinho quando a gente vai começar a dirigir. A gente começa fazendo barbeiragem, né? Tem que olhar para o câmbio para saber onde que é a primeira, onde que é a segunda. Comportamento novo a gente vai fazer igual. A gente vai fazer barbeiragem na hora de se relacionar, tá? Só que depois que você já sabe, né, que você já dirige, daí você já pega o WhatsApp, fala no WhatsApp enquanto dirige, né, faz coisa errada, enfim. Daí, por quê? Porque aquilo virou natural. Daí você já se sente tão à vontade de fazer que você faz, inclusive, o errado. Né? Daí você vai falar demais, se envolver demais, se relacionar demais. Mas por quê? Porque aquele comportamento já passou dessa fase de teste e já foi incorporado, tá? Como que ele vai ser incorporado? Depois que você fizer isso várias vezes. Não tem jeito. É tomar consciência e agir. Thalita, bom te ver aqui. A conexão tá ruim, mas vai ficar gravado, conforme eu já falei. Bom, acho que eu fechei aqui, todo mundo que tinha colocado aqui as perguntas, já respondi. A ideia era essa, era só trazer essas dicas, então aí, 4 dicas para você ser mais feliz no trabalho. Espero que vocês apliquem. Quem aplicar, tiver resultado, tiver dúvidas na hora de aplicação, pode vir aqui, pode me chamar em box, pode me pedir orientação, tá? Que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sempre, sempre que eu puder colaborar, contem comigo. Depois eu vou deixar o restante dos materiais. E quem quiser compartilhar com os amigos, marcar os amigos aqui depois no vídeo, agradeço porque vai ajudar eles também. Beleza? Gente, muito, muito, muito obrigada a todos, todo mundo que ficou aí do início ao fim, quem entrou no meio, quem saiu no meio, quem a conexão caiu, enfim, quem esteve aqui. Brigadíssima. Tiverem também algum assunto que vocês queiram que eu aborde aqui, com essas dicas rápidas, só me falar, beleza? Beijos, até a próxima.